são as pessoas coletivas que o Krenak ele aponta, na verdade não o Krenak, né? Mas o título da entrevista é Ailton Krenak, a potência do sujeito coletivo. O que são os sujeitos coletivos? Alguém lembra? Não? Isabelle, você não lembra? Você está sempre presente em nossas aulas. Repete a pergunta? O que são as pessoas coletivas que o Ailton Krenak fala? Talvez a comunidade dele? A comunidade dele. E a gente pode, lá no texto que eu postei para vocês agora, bem como nos slides, tem a definição, tá bom? Então eu sugiro que vocês abram lá os slides, os textos e vejam direitinho. Mas basicamente, pessoal, pessoas coletivas não é nada mais, nada menos do que um corpo cultural que vai se perpetuar, né? Se manifesta através dessas histórias orais, dessas histórias transmitidas de forma oral, de geração em geração. O corpo coletivo, na verdade, a gente não pode simplesmente definir como um conjunto de pessoas, mas uma comunidade que de alguma forma ela se funda, ou ela se fundamenta, ou ela se vê, digamos, unida, né, por essas histórias que de alguma forma elas acabam sendo transmitidas de forma oral, né, por esse conjunto de práticas, né. Vou voltar aqui no slide para vocês verem isso, né. São, olha aqui, deixa eu pegar aqui, são coletivos vinculados à memória ancestral e à sua identidade. Então, são essas pessoas que, de alguma forma, enxergam a sua identidade conectada, primeiro e antes de tudo, né, à própria terra e depois a esse conjunto de pessoas que compartilham, ou partilham, na verdade, né, uma mesma raiz cultural. Tá certo? Então, a aula passada nós vimos essa imagem, né? Nós vimos sobre essa necessidade de... E eu acho que, na verdade, é isso que o Krenak está colocando, né? Sobre essa perspectiva da gente se integrar, né? Como um todo, como pessoas coletivas se integrando à natureza, se integrando a esse local, a esse lugar, né? Que ele vai denominar, de uma forma, pode ser a natureza, mas também o nosso planeta. Certo? Então, ele vai falar, e agora é um slide novo, né? Que a violência colonial, e a violência colonial, a gente ela pode ser entendida, ou podemos entendê-la, como, na verdade, essa violência perpetuada da metrópole com a colônia, tá? E isso não existiu só no Brasil, existiu em outros vamos colocar aí, né, durante todo esse processo imperialista dos países europeus sobre as suas colônias, né, existe todo um processo que é marcado por uma relação de poder, né, a metrópole muito forte, a colônia muito fraca, que vai caracterizar a expansão e a conquista, digamos assim, do capitalismo, né? Então, dito de outra forma, a violência colonial ela é um processo político que vai ser perpetuado de uma metrópole para uma colônia. E isso vai caracterizar, na verdade, a expansão daquele sistema político-econômico que se originou na Europa no século XVII, né? O capitalismo, ou digamos, esse sistema político-econômico, de alguma forma, ele é mantido por uma burguesia, né? Então, a violência colonial, ela atinge as pessoas. E eles não... E de alguma forma, rompe, né, com a percepção do coletivo. E olha que interessante, o Ailton Krenak vai falar que essa violência, na verdade, ela destrói a nossa percepção que nós temos da nossa união enquanto pessoas coletivas. E, ao mesmo tempo, é um processo violento contra os indivíduos. Por que um processo violento, né, contra os indivíduos? Porque, de algum modo, impõe sobre eles uma determinada condição de colonos, de seres inferiores, né? Então, assim, ele vai falar que quando nós nos vemos separados da natureza, isso, na verdade, é uma implicância, ou implicação, na verdade, né, dessa violência colonial. E essa violência colonial, lembrando, né, o que nós estamos falando aqui como violência colonial?
né? É outro conceitinho que vai aparecer nos textos dele, né? Então nós temos aí, primeiramente, né? Antes de mais nada, nós temos aqui o conceito de pessoas coletivas. Nós temos então o conceito de, sei lá, de ecologia, acho que a gente pode denominar dessa forma, de ecologia política, né? E agora, né, aparece um outro conceitinho que é esse conceito de violência colonial. Então é um processo que vai ser perpetuado da metrópole com a colônia, que nos coloca numa condição de inferiores, que nos coloca numa condição, digamos, de indivíduos apartados do seu território, do seu espaço, do seu lugar, tá? E com isso, consequentemente, essa violência, de alguma forma, ela nos retira dessa noção equilibrada, né, da natureza. Uma coisa interessante que a gente pode parar para tentar entender, tipo assim, para pensar numa coisa, o português, ele sai do seu país, ele descobre uma colônia e escraviza todos que aqui estão para trabalhar para eles. Então, eu acho que tipo, isso também faz parte desse processo dessa violência colonial, né? Então, você é mais ou menos alguém chegar na casa de vocês, render todos, pegar todo o dinheiro, todo o saque, né? Sacar tudo na casa de vocês e simplesmente, depois de alguns anos, falar assim: olha, vocês merecem a liberdade e vão embora com as suas coisas. E eu acho que a gente não para pensar em como isso é tão profundo na nossa Constituição, né? Como isso é profundo na nossa cultura, até a gente, de alguma forma, começar a estudar isso, né? Então, essa violência colonial não é nada mais, nada menos do que essa imposição dessa condição de seres inferiores, de seres que, de alguma forma, não merecem, né, o seu território, o seu espaço, o seu lugar, né, por, de alguma forma, não se enquadrarem nesse padrão de desenvolvimento ou evolução histórica que os europeus, de alguma forma, partilham, né? E o Ailton Krenak também vai falar sobre como a mineração, ela de alguma forma, ela expõe muito ainda essa ideia da violência colonial. E vamos lembrar aqui que existe um certo, ainda existe um certo confronto, né? Principalmente no norte do país, entre mineradoras ou mineração ilegal, né? E os indígenas, né? Os indígenas brasileiros, né? Então, ele de alguma forma, né, está trazendo à tona todo esse processo, digamos assim, vamos falar, todo esse ódio construído e constituído, né, contra o indígena a partir da mineração. Então, o Krenak, ele afirma que os agentes locais do saque não precisam necessariamente permanecer nesses locais de destruição e predação, ou seja, aqueles que sacam, eles não vão ficar naquele local depedrado. Por exemplo, quem aqui se lembra do que aconteceu lá em Brumadinho, lá em Minas Gerais? Eu acho que tem mais ou menos 2 anos. Quem se lembra disso? Ninguém se lembra? Eu lembro. Quem que falou? Ô, Guilherme, o que você lembra? Eu não lembro qual empresa que foi. Eu acho que era essa Samarco, não era? Ou Era não? Lembro mais. É isso, exatamente. A Samarco, ela é vinculada de algum modo, não sei se é uma holding da Vale, pode falar. Então, eu lembro que estourou uma barragem que estava segurando detritos, né, de lama, terra, enfim, lama no geral, né? É, E estourou e pegou a cidade inteira. isso, exatamente. E quais foram as consequências disso? Ah, não teve mais cidade, morreu gente, né? E a Samarco Enfim. pagou alguma coisa? Ah, até onde eu fiquei sabendo, não. Eu lembro que pessoas estavam entrando no processo, só que acabou não indo pra frente aquilo. Exatamente, Guilherme. Eu te agradeço e vou pedir para você ler esse slide aqui para a gente, aproveitar que você já falou, já fez essa reflexão aí, por gentileza. Tá, o garimpo, e aqui faço uso da ideia geral do garimpo, seja o garimpeiro que invade o território Yanomami
Ou a grande corporação BHP Samarco, vale que garimpa as montanhas e aniquila uma bacia hidrográfica em Minas Gerais. O garimpo, como o saque, constitui um lugar de poder para os agentes, mesmo que os agentes locais do saque. Isso, muito obrigado, Guilherme. Então ele vai falar que esses agentes locais do saque são essas mineradoras, essas pessoas que de alguma forma elas estão num determinado local, fazem uso do garimpo ali para extração de algum minério, né? E ele vai falar que essas pessoas não ficam ali, não ficam naquele lugar, né? Então, assim, eu estava assistindo, acho que uma reportagem sobre o garimpo, acho que na CNN. E, gente, assim, é deplorável. E principalmente esse garimpo ilegal, né? E aqui ele está falando exatamente disso. Ele está falando tanto do garimpo ilegal quanto do garimpo legal, né? Que esse garimpo legal, na verdade, ele tem a mão do Estado, né? Porque até hoje a Samarco ela não pagou nada do que aconteceu, seja em Brumadinho, seja lá em Mariana. Mariana também, até hoje parece que as famílias elas minguam, né? Na justiça pela indenização. E até hoje nada. Então, assim, eu acho que a ideia do garimpo legal, e aqui quem está falando é uma pessoa que não tem noção alguma, não tem experiência alguma, mas a gente vê, eu não tenho experiência no assunto, né, sobre o garimpo, mas o que a gente vê, na verdade, é que essas empresas, elas são, de alguma forma, é, protegidas, né, pelo Estado. E lá em Minas, isso é muito, assim, não sei se vocês já foram ali na região central, mas dependendo, você viajando aqui de Capitólio para BH, você vê algumas dessas mineradoras espalhadas naqueles vales grandes assim, sabe? Então, assim, e grande parte dessas mineradoras, elas estão em conluio com grandes políticos mineiros, né? Inclusive até dizem que a família do Aécio Neves é uma das famílias mais ricas mineradoras, né, do estado. E quando aconteceu essas situações, elas não foram punidas devidamente, né? Então, de certo modo, essa ideia, né, que ele vai falar dessa violência colonial, esse colonialismo do poder, né, vai permitir que esses agentes, e que agentes ele está dizendo aqui? Esses agentes locais do saco, as mineradoras, né? As mineradoras, então, elas se posicionam e não vão precisar viver na margem de um rio morto, por exemplo, né? Que nem o que aconteceu lá em Brumadinho, o rio, qual que era o nome do rio, gente? Eu acho que era o Rio Doce, né? O Rio Doce, ele ficou eu acho que, se eu não me engano, por muitos meses, né? Poluído, a fauna nativa toda praticamente fragilizada, muitos peixes mortos, e as pessoas que precisavam daquilo, tá lá. Tipo, sofreram por conta disso. E, no final das contas, o que a gente tem é um grande, talvez, se pudesse falar, né? Tipo assim, talvez um grande ser que toma todas as riquezas daquela terra, no momento em que não precisa mais, vai embora. Ou quando acontece alguma coisa, eles não precisam pagar por aquilo mais, né? Ô, Então, veja, professor, pode falar, Guilherme, pode falar. mas então, agora eu tava pensando aqui, né? Algo que eu nunca tinha pensado, por mais que faz tempo. Por que que tinha uma barragem segurando um monte de lama lá na cidade de Brumadinho? Qual que é o sentido daquela barragem tá ali? Então, o Guilherme, é o seguinte, eu tenho um amigo, engenheiro civil, e ele estava me explicando e ele é professor no IFE. E ele estava me explicando, na verdade, que existem algumas. Naquela ocorrência, né, que foi mais ou menos, eu acho que em 2018, existem três tipos, eu acho que são três tipos, mas eu posso estar enganado. Como eu falei, não é minha área. Três tipos de barragem de detritos. E parece que. Porque o que acontece? Essa barragem ela serve para manter fora do ecossistema daquele local ali essa água que, como é que fala? É extraída desses terrenos, né? E essa água é altamente tóxica, né? Porque ali você está utilizando alguns metais pesados para fazer extração do minério. E parece que essa barragem era uma das barragens mais falhas e apresentou, digamos, diversas falhas já. Tanto que logo depois, eu acho que talvez um ano depois, os engenheiros que assinaram o laudo, eles foram demitidos, né? E parece que esses mesmos engenheiros eles já tinham alertado porque, ó, não tá legal a situação ali, né?
Então, eu sei que essas barragens elas são utilizadas, na verdade, para você manter afastado do rio ou de todo o ecossistema local ali os detritos que são gerados a partir da mineração. Entendeu? Então, assim, aí, mas para detalhar isso melhor, eu acho que seria interessante, assim, vocês ir atrás, porque como vocês já são mais vocês estão com um pezinho na engenharia, talvez vocês entendam disso melhor do que eu. Mas o modelo de barragem que estourou lá em Brumadinho era o mesmo que estourou em Mariana, se eu não me engano, há 4 anos. E aquele negócio quando estoura, não sei se vocês chegaram a ver o vídeo, né? Ele sai dizimando tudo aquilo que tá na frente, né? Inclusive, É na como se época... fosse uma tsunami, assim, para Isso, ver. exatamente. Inclusive, na época, em 2019, mais ou menos, eu participei de um trabalho artístico, de uma performance que nós fizemos lá em Brasília, eu e uns amigos, sobre aquilo, né? E assim, eu fiz a projeção de vídeos e que mais? Isso, e áudio, né? Trabalhei o áudio também. E assim, é algo. Eu fiquei muito chocado com a devastação que foi, como é que fala? Gravada no vídeo, né? O vídeo é muito pesado, cara. Tipo assim, ele sai devastando tudo, 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 tudo. E fica aquele metal pesado. Aqui é uma foto, muito provavelmente de algum sobrevivente sendo resgatado. Não sei se estava morto ou não. Então pensemos nisso, né? Pensemos nisso. Tipo assim, qual que é o preço que nós pagamos enquanto civilização para explorar o planeta desse jeito? E aí que é interessante porque eu trago essa reflexão aqui, mas é pela perspectiva do Krenak, né? E aqui é um conceito importante. Então, nós já vimos, né? Vão anotando aí. Né? Primeiramente, nós vimos, acho que talvez o conceito que inaugura como um todo, né? Pessoas coletivas. Eu acho que é o conceito que vocês precisam entender. Segundo, essa noção da ecologia política. Né? São pessoas coletivas reintegrando ou se voltando digamos, para refletir a importância de estarem conectados ao seu local. Terceiro, a violência colonial. Essa violência que foi perpetuada sempre de uma metrópole para uma colônia, que nos desterritorializa, que nos retira do nosso lugar, né? E impede a nossa identificação enquanto grupo, enquanto indivíduos. E agora, talvez o mais importante, que é esse conceito, né? Essa epistemologia do saque. Né? Então, vamos ler agora. Isabelle, você pode ler para mim, por favor? Posso. Pode começar? Pode. A epistemologia do saque faz com que meio das comunidades que são despojadas e expropriadas também saiam sujeitos que tiveram origem nos lugares que foram destruídos, de forma que esses sujeitos dessa violência sejam capazes de reproduzir a violência e integrar essas práticas como uma ferramenta de afirmação do projeto extrativista colonial. O que você entendeu, Isabelle, disso? Espera aí. Fica à vontade. Que talvez essas comunidades mais inferiorizadas também saiam meio que destruídas dos lugares delas. Eu acho que Tem pode. isso. E tem outra coisa também, que eu achei sensacional, porque sabe aquela situação, Isabelle, tipo os demais também, né? Em que quando a gente de repente vê uma pessoa que é de uma determinada população, sei lá, uma população ribeirinha, uma população que depende de um determinado rio, e essa pessoa, de alguma forma, ela se vê nesse estado de dinheiro e ela começa a trabalhar no garimpo que está acabando com o rio do qual ela depende. Tem uma situação curiosa que é o seguinte, eu tô ouvindo um podcast da Globo, não sei se vocês ouviram falar desse podcast, que é A República das Milícias. Vocês chegaram a ver propaganda deles? Ou viram por alto?
É muito bacana, é muito bom. Não, o que eu fiquei sabendo é o do Mano Brown. Não, 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 não. Não é esse do Mano Brown, não, Guilherme. É um podcast muito bom, chama República das Milícias, ele tem no Globoplay. Eu acho que talvez você consiga ouvir na Deezer também, gratuitamente. E tem um episódio que vai falar sobre o Senhor das Armas, né? São aquelas pessoas que elas vendem armas para os traficantes de droga, só que eles também vendem drogas para, de alguma forma, para os milicianos. Então, o que acontece? Aí, no caso, o cara que apresenta o podcast, ele tá dando uma... Ele tá entrevistando um desses caras, né? Um dos primeiros, talvez. Você conhece o livro, Luiz? O República das Milícias? Tipo, eu conheço, tipo, de ver aqui na prateleira, mas eu nunca li, sabe? Cara, Aqui. leia. Porque eu não sabia que era um livro. Eu não sabia. Eu vi a propaganda do podcast, aí meu pai disse que tinha um livro aqui, aí eu fui procurar e tem mesmo. Nossa, mano, leia o livro ou ouça o podcast, mas se você tem um livro, leia, porque o cara mergulha assim a fundo na história das milícias do Rio de Janeiro. Ele vai, tipo, aonde que surgiu. E assim, tô falando uma coisa que é tipo assim, que eles tinham esse episódio falando sobre uma investigação da Polícia Militar no Rio de Janeiro, que chegou, né, como é que fala? Chegou no seguinte, que alguns policiais, eles pegavam as armas e davam para os bandidos, entendeu? Tipo assim, eles faziam um serviço de traficar, não é traficar, mas como é que fala? Qual que é o nome disso? Você vender as armas apreendidas para os bandidos. E a gente sabe que isso já aconteceu. Assim, Contrabando de armas, senhor. Isso, obrigado. Então, tipo assim, o próprio policial contrabandeia a arma para dar para os bandidos. Aí o cara falou assim: o cara que faz isso, o policial que faz isso, ele é pior que o bandido. Porque ele de dia, não, à noite ele vai lá, contrabandeia a arma, e de dia ele tem que lutar contra aquilo. O cara não entende a lógica que ele entra. Por que ele não entende? Porque ele só tá vendo uma coisa, ele quer o dinheiro. Então, uma coisa que eu costumo falar para Camila, que é o seguinte, que nós, brasileiros, a gente não entende os pressupostos das nossas ações. É o que mostra também no Tropa de Elite, né, professor? No Tropa de Elite mostra isso em algumas cenas. No segundo. Inclusive, como é que chama? O escritor que escreveu, o cara que escreveu o livro, que ele era, como é que fala? Ele era policial do BOPE, que escreveu o livro que deu origem ao Tropa de Elite, ele é entrevistado e ele fala assim, olha, hoje eu tenho a plena noção de que o grande problema do Rio de Janeiro não é o tráfico, é a milícia. E ele está ancorado num problema muito maior aí de segurança pública, né? E ele falou que foi isso praticamente, essa análise dele, que fez ele talvez, eu não sei se ele escreveu outro livro depois, eu sei que hoje ele é um cético, porque ele inclusive até tem um episódio, não sei se vocês vão lembrar, que talvez vocês tenham nascido nesse ano, mas em 2010, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro entrou nas principais favelas, eu acho que foi no Complexo do Alemão. Aí a imprensa divulgou aquilo, nossa, que maravilha, o tráfico, tal. Não. Só que os bastidores foram outra coisa. Isso é demonstrado, isso acaba sendo talvez evidenciado no Tropa de Elite 2, né? Que você está despojando o traficante para permitir que entre ali a milícia. E foi isso que aconteceu no Rio de Janeiro. Hoje, das diversas comunidades que existem no Rio de Janeiro, que eu tava ouvindo no podcast, se eu não me engano, acho que são 17 ou 30 comunidades que são tomadas pelo tráfico. Cara, pela milícia são mais de 100. E o que é a milícia no Rio de Janeiro? São os policiais militares do Estado do Rio de Janeiro, os bombeiros, segurança. São todos esses, digamos, todo esse sistema, né, que se utiliza digamos, da Força de Segurança Pública do Estado para manter um Estado paralelo. Né? Então, assim, isso fica muito evidente no podcast, no livro, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque quando esse policial que é entrevistado, e esse policial foi um dos que investigaram, né? Um dos que investigaram esse lance
do contrabandeio de armas, né, por policiais para os traficantes, para a milícia, né? Eu acredito que era para os traficantes. O que ele está falando, né? Então, tipo assim, é exatamente isso aqui. Nós somos constituídos enquanto nação sobre essa epistemologia do saque, né? Sobre essa ideia de que, tipo assim, né? E é uma coisa interessante que, se você for ver aqui, ó, sujeitos que são despojados e expropriados também saem sujeitos que tiveram origem nos lugares que foram destruídos, de forma que estas pessoas dessa violência, os sujeitos dessa violência, sejam capazes de reproduzir a violência. Então, é o policial que utiliza da força para acabar com a violência, mas ele ajuda na reprodução da violência. Então, a epistemologia do saque, ela é algo... Eu achei esse conceito fenomenal. É algo, como que eu posso dizer... o Ailton Krenak, ele está visualizando a seguinte situação. Vamos supor, um indígena, que ele depende da terra, mas ele começa a perceber que ele precisa ganhar dinheiro, e ele entra nesse sistema para reproduzir essa violência que foi utilizada, ou foi como é que fala? Desarrolada, ou foi, como é que fala? Foi perpetuada em cima dele. Né? Então, tem uma frase que ficou muito comum aí na internet, que é aquela coisa assim, que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor, que é a frase do Paulo Freire. E é praticamente isso aqui que o Krenak está falando. Que essa epistemologia do saque, ela está na base da nossa cultura, da nossa, digamos, da nossa Constituição enquanto Brasil. E essa ideia de que, tipo assim, que a gente a todo momento a gente está retirando, e aqueles que se veem, digamos, aqueles que se veem nessa condição, né, de pessoas saqueadas, né, elas também, de alguma forma, elas tendem a reproduzir. Então, vejam só, a epistemologia do saque faz com que, do meio das comunidades que estão despojadas e expropriadas, também saiam sujeitos que tiveram origem nos lugares que foram destruídos, de forma que estes sujeitos dessa violência sejam capazes de reproduzir a violência e integrar as práticas como uma ferramenta de afirmação do projeto extrativista colonial. Então, lembrem-se, né, que quando o policial que contrabandeia armas para o tráfico, o quilombola ou o indígena que, de alguma forma, ele contribui pro como é que fala? Para extração de ouro ilegal, né? Extração de minérios ilegais, né? Todos eles, na verdade, estão reproduzindo essa lógica. E essa lógica, na verdade, ela é responsável pelo modo como a gente encara o nosso lugar, como a gente encara a nossa Constituição, né? E ele vê que, tipo assim, olha, o grande problema do Brasil é esse, porque as pessoas, ao invés de tomarem consciência de que elas estão reproduzindo, né, elas, na verdade, elas deixam se perder pelo lucro. Certo? Pessoal, alguma dúvida? Professor, Oi. sim, eu não entendi muito bem como que seria mais uma definição assim mais direta dessa epistemologia do saque. Gustavo, seria quando o oprimido ele quer virar opressor. Ou seja, o indivíduo que ele vê que, por exemplo, no caso, a mineração ou todo esse extrativismo colonial, ele é perpetuado contra a sua aldeia, contra o seu território, ele, ao invés de lutar contra isso, né, ele se rende a essa lógica e continua propagando, né? Ele continua propagando essa lógica como é que fala? Do saque, do extrativismo. Mais do que isso, essa epistemologia do saque, ela nada mais é do que a condição que a nossa colônia, o Brasil, na verdade, a nossa colônia, né? a condição que o Brasil foi, de alguma forma, assujeitada e permitiu que o saque ou esse extrativismo colonial, ele seja, digamos, a base de todas as nossas relações comerciais, econômicas, afetivas. Basicamente é isso. Vamos resumir isso, né? Tipo assim, que a epistemologia do saque é algo que de alguma forma, ela condiciona o nosso país
a sempre, né, achar que a gente precisa estar extraindo, né? Precisa ter essa lógica de que, tipo assim, olha, nós temos que saquear essa terra, nós temos que expropriar todos os bens dessa terra para o nosso usufruto, né? É como eu falei na primeira aula, né, que é aquela coisa, né, Gustavo, de que você, por exemplo, você quer uma ideia de onde que eu analiso essa epistemologia do saque, no uso da água, né? Nós utilizamos a água como se não vai acabar, tem muita água, então eu utilizo do jeito que eu quiser, né? Eu exproprio desse território, desse local, né? Todas essas condições hídricas, esses recursos hídricos, para basear toda a minha, como é que eu posso falar, a minha vontade do lucro, né? Então, a gente sabe, a gente comentou na aula passada, né, que grande parte do uso da água no Brasil provém como é que fala? Do agronegócio. Aí você fala assim, mas é o agronegócio que nos alimenta. Não, quem nos alimenta é o pequeno produtor, né? O agronegócio é outra coisa, porque hoje existe uma tentativa de atribuir tudo dentro desse termo agronegócio, né? Todo aquele trabalho do campo, né? Então, assim, é um recurso muito utilizado pelos meios de comunicação, né? O agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo. Então, como se, tipo assim, tudo dentro desse termo agro, né? A gente pudesse colocar todos os trabalhadores do campo, né? Mesmo os trabalhadores que, de alguma forma, eles sofrem, né, para vender o seu produto final. Alguns de vocês aqui, o pai, a família de vocês, por exemplo, vende leite? Trabalha com leite? Tipo, tem uma pequena fazenda, mas vende leite ou vende alguma coisa para algum, sei lá, algum frigorífico, algum laticínio? Algum de Meu vocês? pai vendia. Meu pai vendia leite. Por que ele vende? Ele não vende mais? Não, é que meu pai é professor, né? Então ele fazia meio que assim, por hobby mesmo. Ele gostava de mexer com essas coisas. E Aí ele não deu certo mais. não deu Oi? certo? Não deu certo por quê? Você sabe? Bom, não sei muito bem, porque ele não me explicou direito, mas parece que a chácara que ele estava produzindo leite, parece que, não sei, acho que acabou o contrato e o dono dela não quis mais alugar. Acho que foi alguma coisa assim. Entendi. Certa vez eu ouvi falando que, tipo assim, que as pessoas que produziam leite e vendiam, por exemplo, a laticínio, elas faziam, tipo, trabalhavam demais para vender por um mísero valor, né? Eu não sei como é que é hoje. E, honestamente, quando eu paro para pensar em todo esse sistema, né? Esse sistema agro, esse sistema sei lá, acho que do trabalho do campo, de uma forma geral, principalmente o agronegócio, né? Eu vejo que tem falhas grandiosas, assim. E a gente, assim, por mais que eu estude, por mais que eu tente entender, né? Sempre vai me faltar alguma coisa porque não é a minha realidade. Então, assim, a realidade do homem do campo é uma realidade que só ele pode falar. E às vezes, quando eu paro para ver que os meios de comunicação, né, tipo, principalmente a Globo, de alguma forma ela fala do agro, ela tá falando tipo assim, como se fosse tudo, né? Como se inclusive até o pequeno produtor, tipo, ele fosse igual ao latifundiário, né? Isso me deixa tão desconfortável, sabe? Tão desconfortável. Então, assim, quando eu fui pesquisar sobre essa questão por exemplo, da produção de alimento, eu fiquei muito chocado, porque, tipo assim, 70% dos alimentos que nós consumimos, aí tem frutas, verduras, legumes, né? Às vezes até mesmo carne, né? Principalmente em cidades pequenas, nós temos a possibilidade aí de comprar carne quase diretamente de um abatedouro pequeno, né? Quando a gente vê essa realidade, né, a gente fala, gente, mas espera lá. Então, por que tá falando que o pequeno produtor ele tá dentro do agronegócio, mas no frigir dos ovos, no final das contas, acabam sendo duas coisas distintas, né? Por que estão tentando colocar ele dentro desse grupo maior, dentro desse
Desse grupo maior, né, chamado agro, né, no final das contas, né, sabendo que ele não faz parte disso. O pequeno produtor, ele sofre. E é isso, assim, por exemplo, eu tenho um tio que produz cachaça, e agora eles vão começar a produção orgânica. E a produção deles é uma produção que, tipo assim, de um tempo para cá, por conta das premiações que eles ganharam, é uma produção que tá tendo muita demanda lá em Minas, lá no Triângulo Mineiro. E eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, a 51, por exemplo, aqui de Pirassununga, né? Ela, ela compra, na verdade, a cachaça de pequenos, médios produtores, né? E eles dão, por exemplo, a receita, você tem que fazer desse jeito, a gente vai lá e compra pelo preço que a gente estabelece e você produz, né? Eu não sabia que era assim. Então, você tem aí todo um conglomerado, né, 51, que ela compra a cachaça no preço que ela quiser, né? E um pequeno produtor que, tipo, praticamente ele vive do seu sustento ali. Eu acho que é muito desigual essa situação do trabalhador rural, do trabalhador do campo, né? E eu acho que essas propagandas, né, o jeito como a mídia coloca, tenta, na verdade, atribuir, né, como se pequenos produtores e os latifundiários eles fossem enormes, né? E hoje a gente sabe que o grande produtor, o latifundiário, aquele que tem aquelas extensões de terras muito grandes, eles produzem, na verdade, commodities, né? Eles produzem cana-de-açúcar, produzem milho, soja, para equilibrar a balança comercial. Tanto que eles estão vendendo lá fora. Eles não vendem aqui no Brasil, porque o dólar está alto. Então eles estão faturando dinheiros assim, dinheiro a rodo. Enquanto isso aqui a gente fica com carência de produtos no mercado, né? Bom, pessoal, é isso. Vocês têm alguma dúvida? Vocês me desculpem se eu falei alguma besteira aqui.